Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, encerrou as análises das audiências de custódia e decidiu manter 942 presos preventivamente pelos ataques em Brasília. Também, nesta sexta-feira, Ibanez Rocha e Anderson Torres voltaram a ser alvos de operação da Polícia Federal. Agentes cumpriram mandados de busca em endereços ligados aos dois. E sobre essas ações, vamos conversar agora com o jurista e procurador de Justiça, César Dario Mariano. Oi, doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina, boa noite, Daniel, boa noite aos telespectadores. Bom, doutor, essas buscas pela Polícia Federal foram feitas diante de pedidos até da PGR, mas a OAB chegou a se manifestar para analisar o cumprimento deste mandado de busca e apreensão feito no escritório de Ibanez Rocha. Por acaso, há indícios, doutor, de algum tipo de violação nessas operações? Eu acredito que seja uma operação regular. O normal, a expedição de mandado de busca e apreensão, é logo no início das investigações, para pegar a pessoa suspeita, investigado, de surpresa. Não é comum, no meio de uma investigação, expedir mandado de busca e apreensão. Por quê? A pessoa que sabe que está sendo investigada, que tem alguma prudência, se poderíamos dizer assim, se ela tem algum instrumento, algum material que possa comprometê-la, ela vai se desfazer desse material. Agora, é normal, é regular, foi expedido mediante requerimento do Ministério Público e com deferimento judicial. No que tange a escritório de advocacia, tem de tomar muito cuidado, porque não se pode, a pretexto de elucidar um crime, invadir o sigilo profissional do advogado. Nós não poderemos nunca confundir o advogado que exerce regularmente a sua função com aquele advogado que pratica um crime. Ele deixa de ser advogado, ele passa a ser um criminoso. Nessa situação é possível a expedição de um mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia. Agora, adentrar lá e fuçar material atinente a cliente, violando o sigilo profissional, a Ordem dos Advogados tem muito razão em reclamar disso. Pois não. Agora, doutor, queria retomar essa notícia destacada, inclusive, pela Kalina há pouco. O ministro Alexandre de Moraes encerrou as análises das audiências de custódia de 1.406 pessoas que foram detidas após os atos do dia 8 de janeiro. Então, com essas decisões expedidas no dia de hoje, 942 detenções em flagrante foram convertidas para cautelares, para preventivas, sem tempo para concluir, para terminar, e 464 suspeitos foram liberados com aplicação de medidas cautelares. Inclusive, a gente chegou a tratar disso em uma outra conversa. Claro que esses números impressionam. Queria escutar um rápido comentário do senhor. Foi um tempo hábil para essas avaliações, essa análise do ministro Alexandre de Moraes? Tudo dentro do processo legal, aparentemente? E quais devem ser os próximos passos a partir de agora, doutor? Eu nunca tinha visto a audiência de custódia dessa quantidade de pessoas e demorar tanto tempo, porque a lei fala que deve ser realizada no prazo máximo de 24 horas. E acabou demorando muito mais tempo do que isso. E eu não tenho como acreditar que seja feita uma audiência de custódia da forma como deve em tão pouco tempo. Porque na audiência de custódia é a oportunidade que o preso tem de dizer algo que possa beneficiá-lo, que possa levá-lo a obter uma liberdade provisória e um relaxamento do flagrante. Então ela tem que ser muito bem feita, muito bem esmiuçada, principalmente numa situação dessa tão complicada. Porque sabemos, pelas filmagens, que há pessoas que depredaram o patrimônio público realmente, está aí, está todo mundo vendo. Mas muitas dessas pessoas que foram presas e foram mantidas presas, pode ser que apenas se encontravam no interior do prédio ou no interior do acampamento. Para que possamos saber se elas praticaram um crime grave, que é um crime de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado democrático, há necessidade de sabermos a intenção dela.
O simples fato de invadir um prédio público e nada fazer, não quebrar, não fazer absolutamente nada, ficar tirando fotos como nós vimos, isso daí não é crime, não é conduta criminosa. Vai ser criminoso a partir do momento em que haja esse vandalismo que nós estamos vendo. Depredação de patrimônio histórico, de prédio público. E se a intenção dessas pessoas for por meio dessa depredação, que nós estamos vendo uma violência contra a coisa, isso daí para o direito penal pode ser uma grave ameaça, aí sim nós teremos um crime contra o Estado Democrático de Direito. Se a intenção dessas pessoas ao fazerem isso era abolir o Estado Democrático, nós temos um crime muito grave. Se um golpe de Estado é mais grave ainda, que é depor o presidente da República que foi democraticamente eleito. Isso tudo vai depender agora de investigação para sabermos qual foi a intenção dessas pessoas, para sabermos se elas serão processadas por dano, que é um crime muito mais leve, o dano ao patrimônio público é muito mais leve, é um crime contra a ordem democrática. Então isso vai depender muito agora de investigação. Para manter uma prisão desse tipo, tem de existir indícios suficientes de que essas pessoas praticaram esses crimes mais graves, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Porque crime de dano contra o patrimônio histórico, incitação ao crime, esse tipo de crime não cabe prisão preventiva. E para nós verificarmos também a presença dos elementos configuradores da prisão preventiva, nós temos que verificar, primeiro, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, ou seja, para impedir que essas pessoas continuem a praticar crimes, a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, ou seja, para que as provas sejam produzidas sem nenhum tipo de problema, ou para a aplicação da lei penal, se essa pessoa pode fugir. Então, não basta nós verificarmos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Essas circunstâncias também devem estar presentes. E isso tudo é verificado na audiência de custódia. Por isso, a audiência de custódia tem que ser muito bem feita. Não dá para nós fazermos uma audiência de custódia em 5, 10 minutos. Principalmente numa situação desse tipo, que envolve uma complexidade muito grande na investigação. Agora, sobre Anderson Torres, doutor, ele pode fazer a delação premiada e qual benefício ele poderia ter no caso? Ele pode, sem dúvida nenhuma. Se for o caso, se ele entender que é bom para ele, porque a delação premiada, ela nada mais é do que um acordo. Quando a pessoa verifica que já há provas abundantes contra ela pode, para ter algum benefício, delatar outras pessoas. Normalmente, são pessoas que estejam acima da hierarquia dela. Não adianta ela delatar pessoas que estão abaixo, um mero soldado. Então, ela só resolve delatar pessoas que estão acima dela, ela pode ter redução da pena, pode ter até o perdão da pena, e pode até o Ministério Público deixar de oferecer a ação penal. Então, são diversas medidas previstas na Lei de Organização Criminosa que podem beneficiar o delator. Isso foi muito empregado na Operação Lava Jato. Quando a pessoa se via acuada, ela fala, eu vou querer algum tipo de benefício. Então, esses benefícios estão previstos na lei, são diversos benefícios. Normalmente, a pessoa que se submete a uma delação premiada, porque ela tem que confessar os fatos. Ela tem que confessar, tem que entregar a outras pessoas e tem que entregar provas do que ela está dizendo. Não basta ela delatar a pessoa, ela tem que apresentar provas ou apresentar como essas provas podem ser obtidas. Sempre é bom para aquela pessoa que está muito complicada na investigação fazer a delação premiada. Agora, uma pessoa que não deve, não tem absolutamente nada contra ela, não vai fazer. Isso daí é uma coisa certa. Então, tem que haver uma prova abundante contra ela. Porque devemos ter sempre em mente, quando nós pensamos em omissão,
que é o que o ex-secretário de Segurança Pública é acusado, essa omissão tem de ser dolosa. A pessoa tem de ter o dever jurídico de agir e tem de ter o poder de agir, e, além disso tudo, ela tem que aderir à vontade daquelas pessoas que estão praticando o crime. Ela se omite e permite que esse resultado se produza, quando pudesse evitá-lo. Então, uma prova muito difícil de ser feita. Não é fácil, a gente não pode presumir. O que se presume é a inocência. A culpa não se presume, ela deve ser demonstrada. E, para isso, é necessária investigação. Por isso que estão expedindo esses mandados de busca e apreensão, para tentar buscar provas. Mas quando pensamos numa investigação, a investigação não é para você provar a culpa daquela pessoa. A investigação é para apurar os fatos. A investigação isenta, ela busca esclarecer o que realmente ocorreu. Nós não podemos partir de uma conclusão já pré-concebida para buscar a culpa de uma pessoa, partindo-se do pressuposto que a pessoa é culpada. Não é assim que funciona. Nós vamos apurar os fatos, e se os fatos apontarem para aquela pessoa, ela vai ser responsabilizada. É assim que é feita uma investigação isenta. Isso certo. Vale tanto para o ex-governador quanto para o ex-secretário. Para o governador, desculpe, afastado, e para o ex-secretário de Segurança. Tá certo. Conversamos então com o jurista e procurador de Justiça César Dário Mariano. Doutor, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Excelente final de semana para o senhor. Muito obrigado. Até a próxima. Perfeito.